Daqui. Uhum. Já foi. Boa noite, pessoal. Boa noite. Aqui é o nosso discussão. Hoje nós estamos recebendo aqui o André Leone, que é diretor de uma Ceará, e a professora Vanessa, que foi minha professora no ensino médio. Então eu vou deixá-los se apresentarem. A gente vai iniciar aqui nossa roda de conversa aqui. André, se apresente, por favor. Então, obrigado, Jonathan. Boa noite para você, boa noite para a professora Vanessa Nofuentes. Prazer muito grande de estar aqui com vocês nesse momento, né, que iremos socializar e trocarmos conhecimentos sobre a educação, sobre como estamos fazendo a educação nesses períodos tão atípicos que é um período de distanciamento social. E eu me chamo André Leone Facundo, eu sou egresso do curso de Geografia do Centro Universitário Internacional na Universidade Estadual do Ceará, aqui em Fortaleza. Sou mestrando em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No momento, sou professor de Geografia efetivo da rede municipal. Também estou como diretor do município, de uma escola no município de Horizonte. E estou aguardando também outra convocação, que é do concurso público de provimento de cargos para professor do Estado, da Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Tenho desenvolvido pesquisas aqui no âmbito da geografia, do ensino de geografia, né, bem como também de projeto político-pedagógico da escola, e logo no início da graduação estive muito mais voltado para a área de geografia física, né, então eu comecei a engatear da metade para o fim na área da educação e vejo quão complexa é a educação e o ensino de geografia. Então, no momento sou eu, digo no momento porque eu espero evoluir cada vez mais e contribuir para uma educação de qualidade cada vez mais. Professora Vanessa, é contigo. Boa noite a todos. Boa noite, Jonathan. Boa noite, André. É sempre uma satisfação, né, participar de qualquer conversa que esteja engajada em pensar a educação, falar de educação, sobretudo quando a gente quer falar e tratar de uma educação de qualidade, né? Eu sou professora da rede estadual aqui do Rio de Janeiro, trabalho na minha cidade, São Gonçalo, estou nessa rede há mais de 10 anos e trabalho também no UFRJ como técnica em assuntos educacionais. Lá eu trabalho com a extensão. E é isso, na rede eu trabalho com história e filosofia atualmente, e agradeço muitíssimo ao Jonathan pela lembrança da professora, né, dela, Jonathan, já há um bom tempo, e fico muito feliz quando tenho contato com os meus ex-alunos, que ex-aluno não tem, é sempre aluno no meu coração, ele sabe disso, para a gente falar de educação, né, isso é sempre uma alegria muito grande, principalmente nos tempos que vivemos hoje. André, a professora Vanessa também, embora ela não goste muito de falar sobre títulos, né? A professora Vanessa ela tem um mestrado, né, em História Social e Cultural pela PUC, aqui no Rio. E como ela falou, atualmente ela está sendo professora de filosofia, mas eu fui seu aluno em sociologia. Sim, né? Então, atualmente eu trabalho com história e filosofia, mas também já trabalhei com filosofia. Isso aí. E é uma pessoa também que vai contribuir muito para o nosso bate-papo aqui hoje. Então, para a gente começar, professora Vanessa, né? Como que a senhora enxerga hoje o cenário educacional? Brasil em contexto geral. Soltando o verbo. Essa pergunta é complexa, né, Jonathan? É complexa. Por quê? Quando você me fez o convite, veio na minha cabeça assim, como que é complicado a gente falar de educação hoje, né? No nosso contexto atual, político, econômico, social, pandêmico, como é complicado a gente falar de educação hoje. E como é complicado a gente falar de educação no Brasil. Porque a gente sabe que a educação no Brasil nunca foi prioridade, né? Você mencionou aí o meu mestrado. No meu mestrado eu estudei um movimento social pela educação, lá na Primeira República, que lutava pela alfabetização das pessoas. Algo que a gente ainda não consegue plenamente hoje, né? Então a gente vê como é que a educação é defasada no nosso país, porque muitas das vezes não há interesse em que a gente tenha uma educação de qualidade, principalmente a educação pública de qualidade. Então essa sua pergunta é complexa. E aí ela estava nas minhas reflexões pré-conversa, porque eu me coloquei a pensar
qual é a função da educação, né, na vida dos alunos e dos professores, mas, sobretudo, a função da educação e da escola na vida dos nossos alunos. E aí eu fiquei pensando o seguinte, isso envolve tanto o contexto social em que a gente está inserido, levando em conta que a gente tem uma defasagem na valorização do profissional da educação como um todo, e também que tipo de educação a gente quer promover, que tipo de educação a gente consegue promover dentro desse contexto tão crítico que a gente vive hoje. E aí a sua pergunta é qual é o lugar da educação, ou qual é o papel da educação nessa sociedade atual, é um lugar bastante complexo, é um lugar bastante desafiador, não só hoje, mas acho que hoje mais, e é um lugar que tem que ser de constante reflexão, porque se a gente não pensa a educação o tempo todo, ela vai cada vez mais sendo deixada para trás, né? Então, o nosso lugar, o nosso papel enquanto educador, ele tem que estar sempre como lugar de reflexão. E aí eu me coloco a pensar, enquanto educadora, mesmo com os desafios, mesmo com os entraves, mesmo com a valorização, que eu compreendo que a escola e a educação têm um papel fundamental na vida dos alunos, sobretudo alunos da escola pública. É um papel que é social, porque eu acredito numa educação que ela é libertadora. Então, mesmo com todo esse contexto, a educação, o educador tem que buscar, de alguma forma, ver na educação um lugar, um caminho de esperança para quem é, né, envolvido nesse processo. Ainda tenho muita esperança na educação. Acho que o dia que eu perder a esperança na educação como caminho, talvez único, possível, viável, de transformação social, eu saia da educação. Talvez quando eu perder essa esperança, espero que nunca venha a perder, eu saia do âmbito da educação. Mas eu acho que a educação é isso, é ter consciência do nosso lugar social enquanto professores, com todos os desafios, com toda a desvalorização, mas que mesmo assim devemos ter esperança no sentido de esperançar, né? Citando aí Paulo Freire, que esperançar não é esperar, não é sentar lá na sala de aula, fazer o seu trabalho mecânico, que muitas vezes dá vontade, né, por todas as questões que envolvem o trabalho do professor e toda a nossa estrutura precária, mas é esperançar no sentido de seguir, de alguma forma tentar seguir, tendo como norte esse papel social da escola como instrumento, como instituição transformadora da vida das pessoas. Muito bom. Vocês conseguem observar, professora, essa diferença que a educação faz na vida, né, do aluno, independentemente do seu contexto, né, o contexto em que tem o seu nível de educação, né, a sua família, o contexto pessoal ali de cada aluno. A gente entende que cada aluno é um aluno, né, cada aluno tem o seu de anos diferentes, são de famílias diferentes, pensamentos diferentes, né, tiveram oportunidade de vida e até, né, sociais, econômicas, enfim. E olhando assim sobre essa perspectiva, né, que a senhora falou da questão da esperança, né, que é essa esperança, que é a educação que vai ser o fator principal de transformação social, né. Tem um momento que essa esperança falou mais alto para a senhora dos desafios, a desvalorização profissional. Essa esperança, você consegue citar algum momento específico em que você ficou balançada, que você ficou entristecida com alguma situação, alguma coisa, mesmo por parte do governo ou por dos de educação? Teve um momento que você pensou em desistir e essa esperança de fato, né, você se lembrou disso, você aprendeu, você pensou sobre isso, né, você consegue falar, você lembra de algum momento específico ou não? Você ainda não chegou a ter essa exaustão assim? Olha, Jonathan, sendo muito sincera, pensando na minha atuação na rede estadual aqui, do estado do Rio de Janeiro, eu tenho esse pensamento quase todos os dias, de desistir. Essa é a verdade, né? E se você pensar na época que eu fui sua professora, eu já tinha esse pensamento. 2014. Mas o que vem sempre à memória, à cabeça, é essa coisa de que eu tenho foco no meu papel enquanto educadora na educação. Eu gosto muito de usar, e aí isso vem sempre à minha cabeça quando me perguntam sobre isso, né?
um texto bastante antigo do Rubem Alves sobre jequitibás e eucaliptos. Não sei se vocês conhecem esse texto, que fala exatamente da diferença entre o professor e o educador. Muitas vezes, a gente, no dia a dia, a gente é o professor, né? Mas o que acaba falando mais alto é o ser educador. É isso que sempre me faz repensar. Repensar que vou continuar. E aí a gente volta na ideia da esperança, do esperançar, né? Eu até separei um trechinho aqui, se você me permitir, desse texto, que eu gosto muito. Ó, deixa eu botar aqui para vocês o que eu gosto nessa coisa do professor educador. O nome do texto é sobre jequitibás e eucaliptos, Rubem Alves. Que me entendam a analogia. Pode ser que educadores sejam confundidos com professores, da mesma forma que se pode dizer jequitibá e eucalipto não é tudo árvore, madeira? No final não dá tudo no mesmo? Não, não dá tudo no mesmo, porque cada árvore é a revelação de um habitat. Cada uma delas tem cidadania no mundo específico. A primeira no mundo do mistério, a segunda no mundo da organização, das instituições, das finanças. Eu diria que os educadores são como velhas árvores. Possuem uma fase, um nome, uma história a ser contada. Habitam no mundo em que o que vale é a relação que os liga aos alunos, sendo que cada aluno é uma entidade sui generis, portador de um nome, mas também de uma história, sofrendo tristezas e alimentando esperanças. E a educação é algo para acontecer nesse invisível e denso que se estabelece entre os dois. Espaço artesanal. Mas professores são habitantes de um mundo diferente, onde o educador pouco importa, pois o que interessa é o crédito cultural que o aluno adquire numa disciplina, identificada por uma sigla, sendo que, para fins institucionais, nenhuma diferença faz aquele que a ministra. Por isso, mesmo professores são entidades descartáveis, da mesma forma que há canetas descartáveis, coadores de café descartáveis, copinhos plásticos de café descartáveis. De educadores para professores, realizamos um salto de pessoa para funções. É doloroso, mas é necessário reconhecer que o mundo mudou. As florestas foram abatidas. Em seu lugar, eucaliptos. Esse texto é muito bom e ele é muito complexo. Por quê? Como você vai conseguir seguir como educador no contexto atual que a gente tem de desvalorização da educação? De um desgoverno em nível federal que não está nem aí para a escola pública, entende? Que vê o professor como inimigo, que vê a escola como inimigo. E aí eu me vejo muito nessa situação, entre ser professor e educador. E sempre o que fala mais alto até aqui, Jonathan, que isso fica bem claro, é o ser educador. Porque muitas vezes o sistema nos coloca só como professores, né? Aquela coisa mecânica, fria. E aí eu gosto muito da analogia dos eucaliptos, que são todos enfileirados, você vai lá e derruba um e não faz diferença, né? Porque essa é a lógica em geral. Mas o educador não. O educador faz diferença quando você perde ele. Faz diferença para quem está interessado numa educação, né, de qualidade. E aí a gente volta nessa discussão do que o sistema permite a gente fazer e como a gente se vê nessa situação que é complexa. E eu acredito, é sensacional esse texto, eu acredito muito que esse desgoverno, esses conflitos que a gente encontra dentro da educação, ela justamente é fruto da falta de confiança na educação. Ou até mesmo eu acredito que é a falta de fé. Eu acredito que as pessoas elas não creem na educação, né? Não entendem a importância da educação, elas não acreditam de fato no poder que a educação tem. Então ela se torna uma coisa secundária, né? Na cabeça das pessoas, acaba se tornando algo que não é valorizado, né? E consequentemente, o que pensar, né, da escola pública? Do aluno, mas eu penso um pouco diferente. Talvez não seja essa questão de não valorizar porque coloca em segundo plano. Na verdade, é o que eu acredito, né? A educação ela tem um potencial imenso, porque é ela que dá esperança de que as pessoas, e aí a ideia da educação libertadora, de que as pessoas possam sair de uma ignorância social, né? É você conhecer e saber qual é o seu lugar nessa sociedade. E isso acaba sendo visto como perigoso. Essa que é a verdade. Porque quando você lida com quem não conhece, você convence fácil. Quando você passa a dar consciência às pessoas, pensamento crítico, compreensão do seu mundo, a educação passa a ser perigosa. E isso é uma diferença importante, Jonathan, porque uma coisa é você...
não vamos investir muito nisso aqui, não. E há quem diga que isso é um projeto em curso, né? Que, na verdade, o que a gente tem hoje como fracasso da educação é um projeto, né? Para alguns. Não para quem, em geral, está ligado à educação. Se eu não me engano, Darcy Ribeiro falava isso, fracasso da educação é um projeto. Por quê? A educação, principalmente se ela é uma educação libertadora, ela pode ser vista para muitos como um perigo. Porque você começa a dar consciência a essa população, falando especificamente em educação pública, né? A essa população que antes poderia ficar aí com, eu gosto de brincar com isso também, com viseira de cavalo, sabe? Que o cavalo, quando ele bota a viseira, ele tá assim, né? Ele tem uma visão muito restrita. A educação, no meu ponto de vista, e a escola, né? E aí o educador, tem o papel de fazer isso, é de tirar a viseira. Porque a educação, ela tem que ampliar o horizonte. Ampliar o horizonte. Ampliar o horizonte. Então, isso pode ser visto como perigoso. Concorda? Que você vai ter uma população pensante, você vai formar um cidadão crítico. Então, vai além de somente não acreditar, né? Também a questão de dar o poder a essas pessoas, né? Exatamente. Você desacredita, você desqualifica. A gente vive muito hoje, o André, acredito que concorda comigo, né? Não é de hoje que se constrói esse papel do professor como o doutrinador. E aí é muito fácil jogar todo mundo nesse saco da doutrina. O que seria, né, ser doutrinador? Não quero nem entrar nesse mérito. Mas de que o professor não gosta de trabalhar. Agora, na pandemia, então, isso fica muito evidente, né? Eu nunca trabalhei tanto como docente como no período de pandemia. Porque eu tenho que colocar uma metodologia completamente diferente nas minhas aulas. Né? E é diário online, é aconselho online, né? Mas o que a gente escuta do senso comum, o André deve escutar isso também, imagino, é que o professor está trabalhando de casa, olha que moleza, né? Sim, sim. Aqui na entrega dos kits de alimentação escolar, vou ligar agora porque a internet não está muito boa. Aí teve uma colega minha, que é coordenadora pedagógica, ela disse assim, André, eu fiquei passada, porque quando eu entreguei o kit da alimentação escolar, a mãe perguntou assim para mim, quando é o dia que eu vou pegar o salário? Aí ela pegou assim, por que, mãezinha? Porque eu estou trabalhando no lugar de vocês. Veja só, né? Então, só para fazer esse adendo e a senhora poder continuar de que realmente o povo então, acha que a gente não está fazendo nada. Isso seria, assim, a ponta do iceberg de algo que já vem construído há muito tempo, que é a desvalorização do profissional da educação. Né? A gente tem que a gente, enquanto categoria, professor, docente, tem que ter consciência disso também. Senão a gente não consegue repensar a educação. Senão a gente não consegue pensar o papel social da escola hoje, dentro desse contexto pandêmico, desgoverno, tudo isso. Perfeita colocação, tanto do André quanto da professora. Concordo. Isso me faz até olhar para um outro lado também, não só nessa questão que falta educação. Né? A educação já está ali realmente, tem também André, como é que tem enxergado essa questão da educação na pandemia sobre o olhar também de um diretor de escola? Quais têm sido os seus desafios, né? Quais têm sido as suas dificuldades enquanto responsável, né, por aquela instituição? Olha, eu escutei mais ou menos bem, mas eu vou tentar aqui contribuir no máximo que eu puder, e se começar a falhar, vocês estão sabendo que eu acho que deve ser aqui o problema, tá certo? E aí, mas eu vou tentar fazer o máximo que eu puder. Se eu parar em algum momento, professores, vocês podem dar continuidade no curso, porque está sendo gravado, tá certo? Se você quiser desligar a câmera e só falar, tudo não tem problema também, tá? Pronto. Se isso for te ajudar. Você quer repetir a pergunta direitinho para que eu possa te dar a resposta contundente, de acordo com o que você espera? Você quer? Pode ser. Eu perguntei, André, como que você enxerga, né, o cenário educacional agora, nessa época de pandemia, né? Você como responsável de uma escola, que está ali à frente, né, lidando com todas as demandas educacionais ali, como que você enxerga, quais têm sido os desafios, né? Quais têm sido dificuldades dentro desse meio? Mas também assim que você falasse, né, após falar as suas dificuldades também, quais têm sido as suas descobertas, né? Tem sido positivo que você tenha aprendido, né, na sua vida pessoal? Pronto. Então, muito obrigado aí pela tua pergunta. E excelente por sinal, e eu já inicio com essa tua indagação do enxergar.
de fato, é muito importante a visão de mundo que a gente carrega, né, professora Vanessa? A nossa visão de mundo, a nossa visão do enxergar a sociedade, ela é muito importante e significativa durante esse processo em que a gente está em curso. A professora bem comentou, nós não estamos num processo de fracasso, nós estamos num processo em curso onde há desvalorizações sistemáticas da educação e principalmente a educação pública, de fato. Estão me ouvindo? Está dando para me ouvir? Sim, travou, mas já voltou. Pronto. Então, esse contexto da visão de mundo que eu trago a visão de acordo com a mesma visão da professora, de uma visão onde, quando a educação não é libertadora, o desejo do oprimido é se tornar um opressor. Infelizmente, essa é a realidade. Né? E a gente precisa lutar por uma educação que seja de fato transformadora. Não é a educação que vai dizer que você vai ganhar mais do que o outro, mas é que você conseguiu chegar ao sucesso. Tem essa palavra, eu acho interessante, por conta que é essa visão de mundo e sociedade que eu tenho acerca da desigualdade que nela está instaurada, acerca da desigualdade que nela é combinada e é socialmente produzida para atender a um modelo que nós temos de organização e de economia vigente. Esse é o primeiro ponto. Então, como que a gente pensa a pandemia, a escola, a educação, a escola e a pandemia nesse momento? A gente enxerga também a partir das classes, da sociedade dividida em classes. Porque, nesse momento, nós temos que dizer que a pandemia, ela veio para todos. Mas, quando se fala de acesso à educação, ou até mesmo permanência, a gente sabe que ela não está igual e não vai ser igual para todos. Porque em uma casa, por exemplo, em uma família que tem um celular, deixa eu colocar aqui, permitir para a Areta entrar, em uma família que tem um celular para 4 estudantes, como é uma das famílias, um dos casos da escola aqui, onde eu trabalho, eu sei que a condição de acesso já não é interessante, e a de permanência, muitas vezes, muito menos. Há pouco tempo, essa mãezinha ligou para mim, dizendo, André, aqui faltou energia desde ontem, 11 da noite, devido a um raio que caiu, né? Aqui é muito comum isso acontecer, essas quedas de energia por isso. E aí, veja só, ele perdeu já o conteúdo de hoje, esse estudante perdeu aquele material, aquela explicação, e quem sabe até, como diz, como a gente trabalha na perspectiva também de crítica social pelos conteúdos, perdeu ali uma grande oportunidade de pensar criticamente e reflexivamente acerca de como a sociedade está organizada. Hoje, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você. Deixa eu ver se eu consigo aqui, só um minutinho. Eu vou começar por isso aqui, bem rapidinho. Olha, vocês conseguem ver essa imagem? Essa aqui? Vocês estão conseguindo visualizar uma imagem aí de um garotinho na biblioteca? Um menino na bicicleta, consigo. Da bicicleta, você consegue? Sim, sim. Pronto. Eu vou tentar aqui tirar para colocar o outro. Você consegue ver ele na biblioteca agora? Ainda não. Não consegue ver, né? Pronto, só um minutinho. Não. Veja, aquela imagem lá do garotinho lá, esse aqui vocês conseguem? Estão conseguindo visualizar? Você não está compartilhando a tela no momento. Pronto. Essas duas imagens, elas foram tiradas hoje. Foram fotografadas hoje aqui na escola onde eu trabalho. Esse menino, ele tem 10 anos de idade, né? E ele é de uma das famílias mais pobres, né? Mais humildes aqui do bairro onde eu moro. Eu moro aqui no bairro da escola mesmo. E é muito interessante, né, que esse garotinho, toda semana, quando eu peguei a escola para ser gestor, era muito desorganizado esse pequeno acervo. É pequeno, esse lado e o outro era muito desorganizado. E aí eu tentei organizar, deixar o máximo possível aconchegante. E ele, toda semana, ele vai pegar livros, 5, 6 livros, leva para a semana toda e vem devolver na outra, né? Hoje ele levou mais 5 livros. E aí, ao olhar para essa criança, eu percebo que a transformação social, ela é um processo, ela não é pontual, ela é um processo.
E veja, essa criança, ela é uma daqueles, essa criança é uma daquelas na qual a sociedade se incumbiu de excluir. Certo? A sociedade teve a incumbência, devido à sua organização, excluir, no sentido de acesso. Porque ele está aí, ele não tem a melhor internet, ele não tem o melhor celular. A mãe dele, há mais ou menos um mês, professora Vanessa Yarinete, ela precisou vender um celular que mais ou menos R$250, 300, por um de 100, né, trocar por um de 100 para ter a volta para pagar a internet do mês. Essas visões a gente precisa ter, que ocorre também no Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que ocorre no Rio de Janeiro. A desigualdade social não é só aqui. Com toda certeza. A desigualdade social não é só aqui no meu interior, onde eu moro aqui, que é a zona rural. Ela se configura aí também na área urbana, no processo que há aí em curso de cada vez mais inferiorizar a pessoa de comunidade, de dizer que elas são culpadas por um sistema que é combinado, excludente e desigual. E a escola, a gente tem que perceber, querendo ou não, dependendo da visão e do objetivo, ela é um aparelho ideológico também do Estado. A sua organização de hoje, ela atende a um Estado que caminha para um neoliberalismo econômico. A escola é um reflexo disso. Logo, ela não precisa de sujeitos que pensem. Ela precisa de sujeitos, professora Vanessa Yarinete, que executem. Ela precisa de sujeitos que possam executar as suas demandas. Mas a gente, enquanto educador, professora bem colocou, professora Vanessa, a gente, enquanto educador, e também enquanto professor, porque existe o exercício do educar, o savoir-faire do educar e o da profissão docente. A gente estuda muito isso, estava estudando bastante isso no mestrado nas últimas semanas. O nosso fazer pedagógico, a nossa profissão, elas caminham juntos, mas não são iguais. Elas não são a mesma coisa. E para isso, o educador, ele precisa compreender onde ele está inserido no contexto educacional. Se ele está ali para ajudar a reproduzir uma sociedade tal qual ela está, a reprodução de um status quo, ou se ele está para contribuir para uma transformação social. Essa transformação, ela não pode ser uma transformação de achar que é do hoje para amanhã. Ela não é pontual, ela é processual. E a gente vai ter essa certeza. Por que eu trouxe essa foto aqui, professora Vanessa e professora Arinete? Porque há mais ou menos, há uns 20 anos, hoje eu tenho 30, esse garoto tem 10, uma diferença de 20 anos, eu fazia a mesma coisa que ele. Eu saía longe, eu tava mochilinha nas costas e ia para a escola, porque na minha época nem celular não tinha, muito menos computador. E eu ia para lá, porque eu sabia que era um lugar que eu encontrava algo bom, mas eu não sabia o que era. E o que era, hoje me colocou como diretor de uma escola. Porque é essa a essência da transformação social. E eu digo para você, eu poderia muito bem contribuir para uma educação que deixasse o estudante, como a senhora comentou há pouco tempo, ali, com uma viseira de cavalo, olhar realmente para o contexto do mercado e não, por exemplo, para o mundo do trabalho. Olhar para o contexto do certificado da nota, mas não de ir para um ensino superior ou para uma formação de nível médio de melhor qualidade, sabe? Então, esse é o olhar que nós devemos ter. É essa a visão, é uma visão de igualdade social, é uma visão que nós da educação precisamos ter de justiça social no contexto da educação. A educação é uma política pública, e é uma política pública de Estado. E esse Estado, ele querendo ou não, também ele é um aparelho. Ele é uma essência, ele é uma criação do próprio modelo econômico capitalista. E para isso, nós, enquanto escola, por mais autogestionários que a gente queira ser e talvez não somos, mas a gente precisa romper com essas amarras. Porque não adianta, bem falado, professora Vanessa, não adianta a gente aceitar tudo qual está. Ou a gente desiste, ou a gente encara a realidade de transformação, ou a gente vai produzir cada vez mais pessoas em um sistema de reprodução, de mnemonia, cada vez mais num sistema de simplesmente dizer tal qual o professor disse, porque o professor dizendo tal qual, o aluno dizendo tal qual o professor falou, ele está dizendo tal qual o sistema quer.
Tal qual o modelo, tal qual a gente precisa ter as nossas criações de identidades, e essas identidades passam-se pela transformação, passa pela construção de uma superação de sociedade em classe, que sejamos futuramente uma comunidade. A gente precisa pensar coletivo. E eu acredito que essa é a visão que poderia ser a melhor, talvez não, mas na minha visão sim, mas ser uma visão que deveria ser dos gestores, dos chefes do executivo, das pastas da educação, das esferas administrativas, dos entes federados. A gente caminharia, mas esse é onde está realmente, Vanessa, o perigo. A educação é o perigo. E nesse período de pandemia, ela tornou-se possibilidade confortante para aqueles que se sentem ameaçados, né? Se sentem ameaçados. Então, eu acredito que a visão de gestor, enquanto esse momento inicial, estou com poucos meses na gestão, mas eu acredito que ser gestor também não é deixar de ser professor, e eu digo para vocês que todo esse caminhar, todo esse olhar, de fato, ele tem que ser um exercício de todos os dias estar ali dizendo para as pessoas que é um exercício, que a gente não pode parar de sonhar. A gente não pode parar de sonhar, a gente não pode deixar de também ter esperança. Por isso que eu digo, isso é um exercício diário, que é para ninguém esquecer. Porque se a gente esquecer, não vai valer a pena ser adestrado, não vai valer a pena ser instrumentalizado. A gente precisa ser educado. Educação para a cidadania, educação para a libertação social. É esse o meu objetivo enquanto gestor. Não sei se eu vou durar muito tempo com esse olhar, mas eu acredito que se eu tiver que sair, eu vou sair consciente, porque eu tenho uma classe social e eu preciso lutar por ela. Uhum. Perfeita colocação, André. Muito obrigado por compartilhar. E sigamos, né, nessa linhagem de pensamento. Achei muito interessante o que você compartilhou, né? Você fez essa analogia entre a história do menino de 10 anos e a sua. Então, eu gostaria de perguntar à professora Vanessa, nesse momento, que ela também falar um pouco sobre a sua história. Professora, qual foi a consequência, né? Quais foram os frutos da educação na sua vida? De onde a senhora saiu, né? Do seu ponto de partida, tá? Quando a senhora iniciou, até mesmo antes da senhora iniciar o seu processo ali, mesmo como educadora, mas a sua infância, né? O que a educação trouxe, acrescentou na sua vida e te possibilitou, né, chegar onde a senhora está? Você prefere que eu deixe a câmera fechada? Acho que é melhor, né? Porque fica melhor para a transmissão. O que você acha? A minha também melhorou depois que eu fechei. Eu acho melhor. Pode ser. Uhum. Pode? Tá? Qualquer Pode coisa ser. depois eu para você. Uhum. Eu sempre, Jonathan deve ter essa lembrança, né? Eu gosto sempre de falar para os meus alunos um pouco da minha história, não só porque eu sou professora de história, mas eu acho que a gente também convence pelo que a gente tem de vivência, né? Não é só blá, 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 ainda mais sendo professora de história. Eu tenho uma vivência do papel transformador da educação e do agarrar possibilidades que a educação dá na nossa vida. Essa que é a minha história de vida. Eu vejo muito isso, de oportunidades que surgiram e que eu abracei. E essas oportunidades foram sempre através da educação. Eu sempre morei aqui em São Gonçalo, nascida e criada no bairro de Vista Alegre, vizinho ali de Santa Luzia, onde eu dei aula para o Jonathan. Meu pai era mecânico, fez só jardim de infância, eu acho. Papai nunca falou nada de que foi além disso. Minha mãe chegou a cursar ensino médio, mas trabalhava sempre junto com meu pai, não foi adiante. Eu fui a primeira da minha família, parte de mãe e pai, a entrar numa universidade pública. Não estudei em escola pública durante a educação básica, mas escola de bairro, nada demais, tive que correr muito atrás para fazer um vestibular e consegui passar de primeira na UERJ aqui de São Gonçalo também. Eu sou do meu município, tudo mesmo é São Gonçalo. Consegui passar na UERJ aqui, licenciatura em História, de primeira. E aí foi a primeira porta que a educação abriu para mim. Porque no ensino médio, a gente, pelo menos na educação que eu tive, tradicional, eu acho que
Hoje isso mudou muito, né? A gente não tinha muita noção do que a educação pode fazer na nossa vida. Eu comecei a ter essa visão mais clara quando eu entrei na faculdade, né? E aí a faculdade me abriu portas. Eu trabalhei em projetos de pesquisa, e aí sempre nesse sentido de agarrar oportunidades, né? Trabalhei em projetos de pesquisa sobre a história do meu município, tive bolsa, fiz o que foi possível, trabalhei em pré-vestibular, porque aí quando a gente começa a perceber como a educação é importante para nós, trabalhadores, né? Quando a gente começa a perceber isso, a gente quer botar isso para fora, a gente quer fazer isso, né? Seguir para outras pessoas, a gente quer transbordar. E aí, sim, e aí concluí a graduação em História, fui para o mestrado. No mestrado, estudei um movimento de educação, como eu falei, chamado Liga Brasileira contra o Analfabetismo, e sempre muito focada nessa coisa de que no Brasil a educação parece que ela é feita para dar errado. Mas mesmo assim, os educadores, como ponta de lança, conseguem fazer dar certo muitas vezes. Né? Isso pode parecer que é romantismo da educação, mas não, é o que eu acredito, e pelo que eu percebi, o André também. E é muito bom perceber que ele, enquanto gestor, tem essa visão também. Né? E a minha trajetória é essa. Depois que eu terminei o mestrado, aí eu casei, fiz família, meu marido também é professor de História, e aí eu abracei mais uma oportunidade da minha vida, que foi um concurso da UFRJ para trabalhar como técnica em assuntos educacionais, que eu só consegui passar porque tinha uma formação específica em licenciatura, e sou muito feliz também trabalhando na UFRJ. Eu contribuo de uma forma diferenciada, mas também numa educação pública de qualidade, que seja oferecida àqueles que realmente precisam. Tenho muito orgulho também de ser servidora da UFRJ. Então, é visível que tudo que eu consegui foi por intermédio da educação. E estamos aí caminhando. Quem sabe em breve um doutorado, não sei. Com criança pequena, por enquanto, não. Mas é isso. Eu gostei muito das colocações do André. André, eu acho que é isso mesmo. E quando eu falo que a gente, enquanto educador, tem que repensar e pensar o tempo todo a função social da escola, talvez você tenha isso muito mais presente como gestor de uma escola hoje, de que a escola ela precisa estar pensando a sua função social, inclusive nesse momento pandêmico, né? Tendo consciência de que muitos vão aproveitar desse momento para colocar a educação mais para baixo ainda, né? Colocar os professores lá como mais vagabundos possíveis, com muitas aspas, tá, gente? Pelo amor de Deus. Muitas vezes a função social que a escola vai cumprir nesse momento é entregar a cesta básica, que vai fazer diferença na vida da família. Que é uma escola que ela consegue perceber que nem sempre é conteúdo. Às vezes é acolhimento e, sobretudo, é permitir que as pessoas tenham consciência do seu lugar no mundo e do papel transformador da educação. E tenham dignidade, né, professora? Muito dignidade, mais do que é o que eu estou falando. Exatamente. A escola tem que ir além disso. Isso é função social da escola. É conhecer também a comunidade que está no entorno e ver que a escola é para além de conteúdo. Isso. Romper com esse paradigma realmente que a escola é só para ensinar português, matemática, né, isolados, mas de fato se envolver dentro da vida do aluno, né? Trazendo o seu desenvolvimento integral. Né? E também, mas não é só isso. Isso é a função do professor. Exatamente. Mas tem que ir além. Aí entra o educador. Aí entra o educador, exatamente isso. E é exatamente aí que a gente vai conseguir transformar, né? A partir do momento que as pessoas tenham acesso, por exemplo, eu, né, como estudante, eu estudei em escola pública somente no ensino fundamental, né? No ensino médio. Mas o início tanto no infantil, os 4 primeiros anos ali do ensino fundamental 1, eu estudei sempre em colégio particular. Mas a experiência que eu tive no colégio público, ela foi muito boa. Para mim foi muito importante, né? Eu fui no colégio, né, que a senhora me deu aula, e para mim assim, graças a Deus eu tive referenciais, né? E eu tive professores que realmente, em sua grande maioria, eles estavam interessados sim em contribuir e te ensinar, o que é importante você saber, assim, de fato. Mas muito mais do que ensinar apenas, né? De fato, me conhecerem, né? Me conhecerem, me transmitirem valores também. E isso me contribuiu muito para mim. E a escola, num espaço onde eu tinha prazer de estar, não só, né, no meu período de aula, mas no contraturno eu gostava de estar na escola, né? Então se tinha algum evento, eu estava lá, né? Se tinha, por exemplo, a gente tinha aula de teatro, né? Eu estava lá. Ginástica, eu nem gostava de ginástica, mas eu estava lá, eu gostava de... né? Então, assim, a
aberta à comunidade, né, me proporcionou muitas experiências, né? E eu, de experiências vivenciadas dentro da escola, de palavras de alguns professores, alguns a gente conversava, né, de conselhos, e que até hoje fazem sentido, né? E que até hoje, quando eu penso, e quando eu estou em alguma dificuldade, alguma coisa que a gente pensa, poxa, será que é isso mesmo? Será que eu desisto? Não. E eu me lembro das palavras daqueles professores, né? Em que nós não estávamos ali dentro, de fato, da sala de aula, me ensinando a matéria, né? Mas, e às vezes, nem os meus professores, né? Mas os da escola. Então, me passavam, me transmitiam coisas. Isso era muito fundamental, né? Eu pude participar também do projeto de educação na escola, e eu consigo também, eu entendo o ponto de vista de vocês, concordo, e consigo também, Oi, eu não né, tô conseguindo, não estava identificar. conseguindo ouvir aqui. Tá, eu vou concluir, que aí a gente repete para você. Pronto, E dá aí certo. Eu pensei que estava falando comigo, certo. sim, E aí eu consigo identificar isso e consigo na minha vida pessoal também. E eu me lembrei muito, sim, das suas aulas lá do ensino médio em 2014 e essas palavras que você usou aqui. Eu nunca me esqueci. E quando eu paro para pensar, eu consigo me ter o gesto que você fez na sala de aula. Porque aquilo foi algo tão verdadeiro, né? Foi transmitido para a gente um ensinamento tão profundo, né? Foi tão real, que aquilo lhe trouxe impacto para a gente. No primeiro momento, a gente ficou assim, puxa, peraí. Então, assim, né, será que a gente também não está... Será que nós, né, no nosso pensamento, né, a gente está se esforçando bem? Será que nós estamos valorizando, né? Mas eu acredito que seja, sim, recompensado para o professor também. Creio até e você já teve uma vez, né, que a desvalorização ela nem vem por parte dos alunos, né? Ela vem mais mesmo pela parte ali dos governos, né? Então, assim, é muito rico quando você tem esse contato com esse aluno, é muito rico quando você tem a sua valorização, né, vindo por parte do aluno, é muito rico quando ele reconhece seu papel, né, do educador e do professor, né? Então, entrando nessa linhagem, professora Vanessa, eu deixo de perguntar, como professora hoje da rede, né, do Estado aqui de educação, eu pergunto o que você identifica hoje dentro da escola, né, o que você esperaria da escola, do gestor de uma escola? Eu vou lhe fazer essa pergunta, eu planejei, né, fazê-la, e depois eu vou perguntar também para o André Leone, mas no final, o que ele espera de uma professora. Mas assim, o que eu espero da senhora agora? O que a senhora espera da equipe pedagógica de uma escola, né? Como alguém que está ali na linha, né? Que está ali diretamente, né? Tendo contato com os alunos, diretamente ali, conhecendo a realidade dos alunos. O que você espera? Né? O que você acredita? O que você gostaria que tivesse em uma equipe que gestor, né? Em alguém que está à frente da escola, e não só dessa pessoa que está ali responsável, mas por todos aqueles que estão envolvidos, né, na gestão da escola. Olha, a pergunta é até fácil de responder, porque eu gostaria que eles tivessem essa visão que nós estamos partilhando aqui. Se eles entendem, primeiro, se eles têm a consciência do papel de educador, né? Imagino que o gestor, em geral, ele deve ser um professor, pode ser, às vezes um pedagogo também pode ser, mas que ele tenha consciência do papel, da função do educador, e, sobretudo, da função social da escola. Se ele compreender que a escola deveria promover uma educação libertadora, que promove a autonomia, tira as pessoas de um lugar de ignorância social, tenha como objetivo tornar os alunos capazes de pensar, de ter uma visão crítica para analisar o mundo, que tenha como prioridade estar envolvido com a comunidade, conhecer a sua realidade sociocultural, ter uma preocupação de que a escola transborde dos seus muros, né? Fazendo com que o aluno veja a escola como um espaço de fato, como de socialização, porque eu compreendo também que isso é o papel da escola, socializar, porque é na escola que você vai, desde pequeno, confrontar com diversas realidades. Né? A diversidade humana está na escola, seja nos professores, seja nos alunos. Né? Isso é função da escola, socializar, ensinar o aluno a lidar com o outro, a saber que o outro é o outro e que ele tem que respeitar. Isso é função da escola. Pensa diferente. Sim, e que você tem que aprender a lidar com isso, porque o mundo espera-se um mundo civilizado, embora a gente esteja com alguns problemas hoje, e continua achando que a educação é o caminho,
no mundo civilizado, tem que aprender a respeitar o outro, né? Você tem que ser tolerante, né? Você tem que respeitar. Você tem que ter empatia. É função social da escola, eu acredito, também ensinar isso. Então, se o gestor tiver essa visão, e aí acho que o André vai poder falar disso melhor que eu, ter essa visão também de que a escola ela precisa estar em constante reflexão do seu papel e compreender o contexto em que ela está inserida, hoje, sobretudo, e mais à frente, eu acho que seria excelente. Não é o que a gente tem em todas as escolas, mas vejo, pelo menos aqui na rede, a gente passou por um processo não muito recente de eleição dos diretores na escola, eu vejo uma mudança de perfil. Mas isso eu não sei se é a maioria, não teria como avaliar isso como maioria ou minoria, mas eu vejo uma mudança de perfil, né? Acho que é isso. Na verdade, que o gestor, ele, como estou falando do meu ponto de vista, né, que ele pense nesse mesmo caminho aí que eu penso para a educação. E é muito importante, né? O gestor e o professor, o aluno, né? Porque o gestor, ele está gestor, né? Remem na mesma direção, né? Oi? E o gestor, ele está gestor, ele não é gestor, né? Em geral, ele é um professor. Então, o ideal é que ele, na função de gestor, como gestor, ele consiga compreender o que é o ideal para aquela escola. Não sei se ideal é a melhor palavra, mas o que é possível como melhor para aquela escola naquele contexto. Pensando a comunidade escolar como um todo. Como um todo, assim. E é relevante esse processo também do gestor, né? Ele ser um professor, enfim, e ele estar ali também naquela função, por aquele tempo indeterminado, porque conhece a realidade, né? Muito bacana também com o gestor, ele é aquele profissional ali que já tem contato. Por exemplo, o diretor atual de uma escola que eu conheço, né? Escola de rede pública. Hoje ele é o gestor da escola, mas ele foi durante muitos anos o professor. Então, assim, consegue ter um entendimento muito maior, né? Consegue ter aquela ligação com os alunos, né? E hoje, eu consigo, por exemplo, estou lá na escola, eu me sinto bem, porque ele foi um professor, né? Então, assim, muito antes dele ser o gestor, né, de estar ali à frente, ele foi o professor. Então, assim, os bastidores, ele é essencial você conhecer, porque isso traz intimidade, né? Você conhece você realmente a realidade do aluno, a sua família, né, quais são, e até a forma de você estar ajudando esse aluno. Então, isso é muito positivo. E agora, André, na minha escola, só rapidinho, na minha escola eu também tem uma experiência legal, Jonathan. A atual diretora, que foi eleita pela comunidade, ela foi aluna da escola e foi professora da escola e agora é diretora da escola. Incrível. Era muito legal. Incrível. Muito bom. Eu dei aula, professor, no Rio Grande do Sul, quando eu estava morando em Porto Alegre, e eu, durante anos, era uma rural, e eles estavam precisando de professores, né, temporário, eu fiquei ajudando eles, e aí eu peguei o ensino fundamental. E aí foi muito interessante, porque a diretora também foi aluna também da escola. Então, assim, ela conseguia, quando a gente tinha nossas reuniões de equipe, né, quando a gente tinha os conselhos, ela conseguia trazer a visão de como a escola era, né, o papel da escola dela, como isso influenciou e hoje. Então, eu consigo entender quando você fala isso. Por quê? Porque daí os alunos, o aluno pensa, poxa, alguém que era daqui, né, que cresceu aqui, que foi desenvolvido aqui, né, conseguiu, se torna um exemplo. Né, se torna um exemplo, às vezes, para pessoas que estão sem esperança, né, às vezes para pessoas que são, às vezes nem acreditam, né, nelas mesmas. Né, às vezes a própria pessoa, por alguma razão, né, na sua criação, a pessoa acaba desacreditando dela mesma. Isso é muito comum em todas as etapas da nossa vida, né, tem às vezes aquele pensa, poxa, eu não sou capaz. E aí? Né, qual vai ser a sua resposta, né, na sua vida? Você vai realmente aceitar esse pensamento ou você vai, de fato, renovar o seu pensamento? Não, eu como sim, sabe? Eu posso e você vai acreditar, você vai em busca dos seus objetivos. Então é muito legal também porque isso traz um ponto positivo. Né? Mas muito legal a experiência que tirou. E assim, perfeitamente perfeita a colocação da professora Vanessa. Então, André, eu gostaria de perguntar para você, consegue me ouvir bem, André? Não sei se ele está conseguindo me escutar. André? André? Eu não estou conseguindo escutar, sei se falou meu nome, eu não consigo ouvir nada. Falei. Não estou conseguindo ouvir André, nada? você consegue me ouvir, Vanessa? André?
acredito que ele não vai conseguir. Professora, você Eu está não tô usando conseguindo, eu notebook tô ou tentando, celular? agora eu passei a te ouvir novamente, não sei se você está me ouvindo. Estamos ouvindo você. Então, você poderia me perguntar, novamente, que eu não escutei nada da sua Uhum. pergunta. Não tem problema, não. Na verdade, antes de eu te perguntar, eu tentei realmente saber se você estava escutando por causa da conexão. Mas, André, eu gostaria de perguntar o seguinte, eu gostaria de lhe perguntar, a professora Vanessa falou sobre o ponto de vista dela, né, sobre enquanto uma professora, o que ela esperava de uma equipe pedagógica, o que, né, do gestor de uma escola, sob o olhar de uma professora. E agora eu pergunto para você, enquanto gestor, né, o que de um professor, de uma professora da sua escola? O que você identifica que O que é você que precisa para... buscaria. Não precisa necessariamente, mas o que você esperaria de um profissional, né, de um professor da sua escola? Remando na mesma direção que você, o que você esperaria dele? Pronto. Olha, o esperar de uma equipe de professores, de gestores, o que eu espero, nada mais pode ir distante da visão de mundo que eu tenho, de que a escola é esse locus, tanto da sistematização coletiva do conhecimento, como de transformação social para esses estudantes, para essas pessoas. Então, o olhar que eu tenho, ele necessitaria que pudesse ser coletivo, que pudesse ser conjunto. Aí a gente falaria de equipe, porque a gente não pode transformar os nossos sonhos em desejos. Desejo de estar gestor, desejo de ser um diretor, de ser um coordenador pedagógico. Eu não tenho esse desejo. Às vezes a gente é chamado pelo comprometimento com o trabalho que nós temos, mas a pessoa que vai chegar ali, ela precisa ter uma visão de transformação social. Se ela chegar ali e mudar o caminho, e mudar o seu caminhar, a sua filosofia de vida e a sua visão de educação, aí ela não tá, aí ela pode sair. Quando terminar esse momento dela, ela pode pegar o beco, como a gente diz aqui no Ceará, ela pode pegar o beco e fazer outra coisa, porque a escola, a visão dos seus segmentos, né, a visão da escola e sua organização, ela precisa estar voltada para a formação integral desses estudantes e que que essa formação integral, ela não seja um olhar de depósito de conteúdos, né, de que ela seja uma reprodução da sociedade que continue a obedecer, mas que ela, de fato, seja o espaço principal e primordial da educação transformadora, da educação que liberte os sujeitos das amarras da opressão. Então, é muito simples chegar e oprimir, estando em um lugar onde não poderia isso acontecer. Mas a gente precisa, enquanto gestão, pensar que nós somos professores que está coordenando professores ou que está coordenando à frente de uma escola que ali é o espaço de transformação social. Não tem nada mais do que isso. Você só tem a incumbência de direcionar as pessoas pelo caminho que você está aprendendo ao longo do tempo, que é o melhor. Ou direcionar para o caminho, infelizmente, da reprodução. Você tem as duas opções, tem esses dois caminhos, ou ser progressista, ou ser conservador. Eu vou pelo lado progressista, certo? Então, eu acredito que seja esse o caminho. A minha visão, ela poderia ser a visão de outros, porque eu acho ainda hoje, por mais atacados que sejamos e nos tornemos inimigos de um modelo de educação que leva para reprodutividade, para reprodutividade não, para reprodução da sociedade como ela está, a gente é a ameaça. Porém, nesse mundo, se não houver a contradição, ele não vai existir. Então, é pela contradição, é pela utopia mesmo, é pelo sonho, é pela esperança, e é na gestão de todo esse processo e ali na escola que isso pode acontecer. Vai que isso acontece daqui a algum tempo na minha escola, a gente ganhou o nosso espaço, né? Agora, se a gente não lutar, não vai ter sonho. Olha, a educação, Jonathan, é um território, né, Vanessa? A educação é um território, e a gente tem que lutar por ela.
É lá onde está a nossa identidade, é lá onde deve estar a nossa configuração de pessoa, de organização social, comunitária. É lá onde nós estamos. A educação é um território. E a gente precisa lutar por ela. Há dois campos de forças: o campo que precisa da transformação e o campo da opressão. Esse embate, ele é um embate simbólico, mas que ele representa significativamente e ou condiciona e ou transforma a vida das pessoas, né? Então, lutar por educação é lutar por direitos, é lutar por igualdade de acesso. E a visão de uma gestão, ela, na minha opinião e visão de mundo, ela deve levar essas pessoas a lutarem pelos seus direitos. Isso não é ideologia, não. Isso é política de transformação social. Muito bom, perfeita colocação. Bom, gente, eu gostaria de agradecer. Peço que se vocês puderem agora ligar a câmera, fazermos a nossa despedida aqui. André, muito pela sua participação, né, por disponibilizar o tempo e trazer para a gente conhecimento, né, e seu ponto de vista que ele é tão importante para a sociedade. Professora Vanessa, sem palavras para agradecer, muito obrigado pela sua participação impecável, obrigado por cada coisa que você compartilhou. Eu tenho certeza, né, que cada participante, cada pessoa que assistir o vídeo, né, tenho certeza que eles vão ficar maravilhados com a gama de informações que vocês trouxeram, né? Mas muito mais do que informações, realmente para a vida, né? Com isso para você levar para o resto da sua vida e de fato ser alguém que transformar a sociedade, de fato consegue ser alguém influente, né? E que seja também resistência, né? Que seja alguém que consiga ir além do que o sistema possibilitar para a gente e que a gente consiga realmente romper, né? E para o profissional, para o professor, né? Para a gente educacional, que a gente consiga também romper esses paradigmas, né? Alguns que a gente compartilhou aqui também, e a gente consiga desfrutar e também proporcionar essa educação libertadora, essa educação aos nossos alunos. Gostaria que vocês fizessem as suas aí e a gente daria encerramento à nossa reunião. Eu posso? Senhora, professora Vanessa? Posso começar? Pode ir. Então, foi uma grande satisfação rever o Jonathan, né? Embora a gente tenha contato ainda, conhecer o André, ouvir o André, né? Perceber que a gente pensa ali no mesmo sentido, isso é muito importante, né? É bom a gente ouvir os nossos pares e ver que tem gente que pensa junto, né? Isso é muito fundamental para mim. E hoje eu vim toda trabalhada no Rubem Alves, gente. Vim toda trabalhada no Rubem Alves, tem jeito não. Muito bom. Porque as coisas ficam na minha cabeça e aí eu quero compartilhar. E isso fala muito no mesmo sentido da última fala do André. Veio muito na minha cabeça um poema, acho que é um poema do Rubem Alves, que é: há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas, né? E aí eu não vou falar da escola que é gaiola não, porque a gente já imagina como é que é, né? Eu vou falar só das escolas que são asas, né? Que eu acho que é uma escola que vê a educação como uma prática política. E aí isso fecha bem tudo que a gente conversou aqui. O Rubem Alves fala assim: escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, ele só pode ser encorajado. Hoje, mais do que nunca, o nosso papel como educador é encorajar. Encorajar o conhecimento, encorajar que as pessoas busquem transformação social, compreendam o papel da educação, o papel que a educação pode desempenhar em suas vidas. Eu acho que é isso. Mais uma vez, foi um grande prazer e uma satisfação participar aqui com vocês. Muito obrigado. André, está contigo. Pronto, maravilha. Eu que agradeço, sabe, muito a você, Jonathan, de poder estar compartilhando esse momento. Infelizmente, com essa dificuldade, né, da internet, e é aí onde a gente coloca as claras, como é que estão que atendem os estudantes, né, que estão ali, às vezes, sobrevivendo com auxílio emergencial quando tinha. Imagine, né, a situação de internet, a situação de acesso que eles têm, de não poder pagar sequer ali a mensalidade. Mas foi, assim, um prazer muito grande, sabe, Vanessa,
não foi antes de estar aqui contigo, estar partilhando contigo esse momento. Fico muito grato aí e aprendi muito, né? Aprendi muito. A partir do momento que eu ouvi, consegui ouvir, eu aprendi muito. E eu acredito que o nosso trabalho é, como diz, você trouxe aí Rubem Alves, muito, muito importante. A escola, ela deve ser esse espaço do sonho, do desejo de continuar. E também dizer, como diz Cora Coralina, né? Que, para mim, parafrasear, é o mesmo que caminhar e semear. No fim, a gente vai ter o que colher. Talvez a gente não, nós aqui como professores, essa geração, não sei se a gente colhe tudo, mas muitos irão colher. É como a plantação de tâmaras, né? Talvez a gente não coma tâmaras pelo fato dela custar a dar os seus primeiros frutos, mas alguém vai comer, né? Então, assim, eu acho que a educação é essa mesma situação. Eu acho que a gente está aqui com uma missão de trazer de mostrar, mediar um processo de transformação. Não é por amor, a gente não pode ter essa romantização. A gente precisa ter um olhar de sociedade que nós vivemos, mas também de compromisso ético e político com a nossa causa e com a transformação da sociedade por meio da escola e da educação. Então, eu agradeço demais, Jonathan, agradeço a professora Vanessa, aos outros também que estiveram por aqui, né, e acredito que a gente poderá conversar outras vezes, será sempre um prazer, Jonathan, de atender, e sigo sempre à disposição diretamente aqui do Ceará. Obrigado, gente. Muito obrigado pela parceria. Eu agradeço, fico imensamente feliz com a participação de vocês e gostaria de deixar, né, creio que o André Leone, provavelmente na sua formação ele já teve acesso, mas a professora Vanessa, outros alunos aqui, né, que quiserem, ou profissionais também do ensino que quiserem conhecer mais um pouquinho sobre a Uninter, tem alguns cursos de extensão, tá? Você pode estar fazendo a inscrição lá no site, isso não é a biblioteca. Mas lá você tem acesso à biblioteca. Tem um livro muito bom, né, que é o livro Gestão Educacional, da Helena Leomir de Souza Bartini, que é esse livro aqui. Esse livro, eu estudei ele em 2019, quando eu fiz a gestão escolar dentro da graduação, né, aqui de Geografia, e ele trouxe muito conhecimento, né, e trouxe muita base do que a gente conversou aqui. Então fica essa indicação também para vocês aí, bibliográfica, tá bom? Gente, muito obrigado, espero que vocês tenham uma boa noite e até uma próxima vez. Um prazer estar com vocês. Até mais. Até mais. Tchau, gente. Boa noite.